Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācalam pangulam ghayate girim Yadkripatamaham bande Sri Gurun Dinataram. Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah. Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 20. Kamaisthairtairhritajnana prapajante niyadevata tam tam niyamam asthaya prakritya niyata swaya. Aqueles cuja inteligência foi roubada pelos desejos materiais, tais quais desejo por riqueza, tentam eliminar suas aflições através de seguir as regras da adoração a algum semideus particular que seja capaz de satisfazer seus desejos. Assim, sendo controlados por suas próprias naturezas, eles adoram tais semideuses. Mavanuvada. Muito bem, eu compreendi que até mesmo aqueles que possuem desejos materiais se tornam de alguma maneira exitosos por te adorar. Porém, qual é o destino daqueles que adoram os semideuses visando o alívio de suas misérias? Para responder isto, Sri Bhagavan está falando este verso começando com Kamais Tair e também os próximos 3 versos. Aqueles que pensam que os semideuses, tais quais o do Sol, Surya, podem remover misérias como doenças imediatamente e que Sri Vishnu não possui poder para isto, perderam a inteligência. Eles permanecem presos por suas próprias naturezas, e é esta natureza doentia que não lhes deixam se render a mim. Prakashikavriti. As pessoas afortunadas e inteligentes, que ainda estão influenciadas por diversos tipos de desejos, tentam satisfazê-los mediante a adoração a Parameshwara Shri Krishna. Por sua misericórdia, quando Volta lá, Parameshwara. Parameshwara Shri Krishna. Por sua misericórdia, quando satisfazem seus desejos, eles perdem gradualmente o interesse em tais desfrutos. Sobre isto, vale a pena contemplar o seguinte verso do Srimad Bhagavatam, 2.3.10 e 5.19.26. Independentemente da pessoa não possuir desejos, como os devotos,
ou desejar os frutos de suas ações, ou desejar liberação, ela deve tentar adorar a pessoa suprema, para a perfeição completa, a qual culmina na consciência de Krishna. Na Índia, existem muitos adoradores de semideuses, os vários oficiais apontados pelo Senhor Supremo, tais quais Indra, Chandra e Surya, todos os quais são adorados diferentemente. Os adoradores oferecem suas oblações aos semideuses, considerando os semideuses como sendo partes e parcelas do todo, o Senhor Supremo. Portanto, a Suprema Personalidade de Deus aceita estas oferendas e gradualmente eleva os adoradores a um real padrão de serviço devocional, por satisfazer seus desejos e aspirações. Porque o Senhor é completo, ele oferece as desejáveis bênçãos aos adoradores, até mesmo se eles adoram apenas uma parte do seu corpo transcendental. Como resultado da aversão a Krishna, as pessoas nécias e desafortunadas permanecem presas pelos modos da paixão e ignorância, e pensam que os semideuses podem satisfazer seus desejos rapidamente. Por isso, elas adoram os diversos e insignificantes semideuses segundo suas naturezas específicas, em uma tentativa de satisfazer seus desejos materiais. Assim, os perecíveis frutos que eles buscam são obtidos brevemente. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: aquelas pessoas tais quais o aflito são aversos a mim, até quando ainda possuem impurezas. Mas quando eles ficam livres destas impurezas materiais, eles naturalmente praticam Bhakti a mim. Porém, aqueles que se abrigam na minha forma transcendental não se tornam aversos a mim, mesmo que tenham muitos desejos. Eu os libero de todas as suas motivações materiais em pouco tempo. Por outro lado, aqueles que são aversos a mim perdem a inteligência espiritual e, estando impelidos por seus desejos materiais, adoram um particular semideus que pode lhes satisfazer rapidamente. Eles não me amam, o Eterno, o Belo, chama Sundara, a morada de toda existência espiritual, pois eles são afastados de mim devido às suas baixas naturezas, as quais estão nos modos da ignorância e paixão. Seguindo regras insignificantes, eles adoram algum semideus em particular. Por esse motivo, algumas escrituras védicas, de acordo com o modo da paixão e ignorância, descrevem a adoração ao semideus para aquelas pessoas que não têm fé e que estão apegadas a coisas materiais. Elas talvez, dependendo gradualmente, um dia elas podem chegar, já que o semideus é parte do corpo de Cristo, é devoto de Cristo também, pode vir a adorar Cristo por esse motivo. 21, a página 405, verso 21. Yo jam jam tanu bhakta shraddhaya chitum ichati tasya chalam shraddham tameva vidadhamiyaham. Tradução. Eu, como a testemunha interior de todas as coisas, outorgo fé inquebrantável de um devoto frutivo por qualquer semideus que ele deseja adorar fielmente. Bhavanuvada. Arjuna pôde dizer: estes semideuses, estando satisfeitos com suas adorações, geram fé na devoção a você, no interior destes devotos, para a ociosidade deles. Para isto, Shri Bhagavan responde dizendo: não, não é assim. Os semideuses são incapazes de gerar fé na devoção para eles mesmos. Então, como eles manifestariam fé na devoção a mim?
Por essa razão, ele fala este verso começando com a palavra Jojoyan, seja qual for o semideus que eles desejam adorar, tais quais Túria, que é nada mais do que uma das minhas opulências. Eu, Antarian, a testemunha interior de tudo, inspiro neles a fé naquele particular semideus, e não em mim. Antariami. Antarian. Até mesmo estes semideuses são incapazes de manifestar fé em mim. Prakrashika Briti. Alguns pensam que se adorarem os semideuses, estes semideuses podem inspirar fé em Bhakti, a Bhagavan, no coração de seus adoradores. Porém, Shri Krishna explica que é ele, em sua forma como Antaryami, a super-alma interior, é que outorga aos adoradores de semideuses uma fé inquebrantável por qualquer semideus que eles desejam adorar, mesmo sendo tais semideuses nada mais que suas potências. Ele não inspira fé em si mesmo, no corações daqueles que lhes são aversos. Os semideuses não podem inspirar fé em si mesmo e a seus adoradores, o que dizer de produzir fé em Bhagavan? Até essa fé que as pessoas que desejam coisas materiais têm pelo semideus é Krishna que concede. O semideus não pode fazer nada por conta própria. E se eles não conseguem inspirar fé nele, nem neles mesmos por conta própria, o que falar de produzir fé em Krishna? É impossível. É Krishna que faz isso. Eles não podem. Os resultados também que os semideus dão a coisas materiais, quem dá na verdade, eles não podem dar nada material. Quem dá na verdade é Krishna. Por eles mesmos, eles não têm vontade independente. 22. Sataya Shraddhaya Yuktas Tasyara Dhanam Ihate Labhate cha tataha kamam mayaiva vihitam hitam. Vai ler? Oi, boa noite. Eu vou ler sim. 22. Dotados com esse tipo de fé, eles se esforçam na adoração a um semideus particular e assim obtêm a satisfação de seus desejos. Na realidade, é apenas eu que lhes concedo isso. Bhavanuvada. Ihate significa ele faz. Eles obtêm seus desejados fins por adorar o respectivo semideus. Mas, na realidade, estes semideuses não têm essa capacidade. Portanto, Shri Bhagavan diz: na realidade, sou eu quem satisfaz seus desejos. Prakashika Vritti. Alguns pensam que se eles adoram os semideuses, eles obterão os frutos de seus desejos pela misericórdia de um particular semideus. Porém, este verso deixa claro que os semideuses são incapazes de conceder os resultados da adoração executadas a eles. Aqueles que adoram os semideuses podem obter seus desejados resultados apenas quando suas adorações são sancionadas por Bhagavan. Mas as pessoas ignorantes não podem compreender que é Bhagavan, o testemunho interior que satisfaz seus desejos. Aqui é visto que os semideuses não podem manifestar fé para si mesmos, até mesmo entre seus próprios adoradores. Similarmente, eles não podem conceder os resultados de atividades fruitivas independentemente, a não ser que Antayami Shri Bhagavan os sancionem. Prabhu, uma pergunta aqui. Os semideuses também são... É como se também fossem os anjos, quando a gente reza para anjo.
Muita gente reza para o mesmo objetivo, mas anjo é uma categoria, semideus está acima deles. É outra categoria. É um acima. E os santos? Aí depende qual, né? Cada um vai para um. 23. Aqui vai falar aqui alguma coisa disso. Antavatu falante shantad bhavati alpamedasam devam deva jajo janti madbhakta janti mamapi. Contudo, os frutos obtidos por tais pessoas de escassa inteligência são perecíveis. Os adoradores dos semideuses vão aos planetas celestiais de um semideus particular, enquanto meus devotos vêm a mim. Bhavanuvada. Os resultados obtidos pelos adoradores dos semideuses são perecíveis e transitórios. Alguém pode argumentar, apesar de que o esforço executado em ambos os tipos de adoração sejam iguais, por que você concede resultados perecíveis aos adoradores dos semideuses e resultados imperecíveis aos seus próprios devotos? Para você, que é o Senhor Supremo, isto é certamente injusto. Shri Bhagavan responde dizendo: isto não é injusto. Aqueles que adoram semideuses alcançam aqueles semideuses, e meus devotos me alcançam. A pessoa obtém o objeto de suas adorações. Isto é, na verdade, justiça. Se os próprios semideuses são perecíveis, como os seus adoradores deveriam ser imperecíveis? E por que os resultados das suas adorações não deveriam ser destruídos? Não deveriam ser destruídos? Por esta razão, esses adoradores têm sido chamados de menos inteligentes. Bhagavan é eterno e então seus adoradores também são eternos. Sua Bhakti e os resultados da sua Bhakti também são todos eternos. Prakashikaviti. Aqui poderia surgir uma pergunta. Já que os semideuses, sendo suas opulências, também são os membros de Sri Bhagavan, então não há diferença entre a adoração aos semideuses e a adoração aos devotos de Bhagavan? Qual é o problema em adorar estes semideuses se o próprio Bhagavan manifesta nestes adoradores a fé em suas deidades adoráveis e também lhes concede o resultado das suas atividades fruitivas? Bhagavan responde: se alguém, impulsionado por algum desejo, se refugia nos semideuses, então ele é chamado de Rita Yana, uma pessoa que perdeu sua inteligência. Uma vez que ele obtém apenas resultados perecíveis, ele é descrito como sendo menos inteligente. Alguém poderia dizer que porque Bhagavan concede resultados eternos aos seus devotos e resultados perecíveis aos adoradores dos semideuses, ele não é igual com ambos, mas sim tendencioso. Em resposta, pode ser dito que conceder o resultado desejado por alguém é certamente um ato justo. Contudo, os devotos de Bhagavan, Shri Krishna, que é Satchidananda, composto de eternidade, conhecimento e bem-aventurança, obtêm seu serviço eterno em sua morada transcendental. Portanto, as pessoas inteligentes adoram a forma eterna de Bhagavan, mesmo se possuem desejos materiais. Eles não adoram outros semideuses e semideusas. A pessoa realmente inteligente, mesmo se tiver desejo material, vai adorar Deus direto. Só se ela for perder a inteligência, ou for bem menos inteligente, que ela vai adorar o semideus para ganhar resultado perecível. E se ela adorar a Krishna, o resultado é imperecível. Ela jamais perde. Semideus ela perde. Depois que acabar expirar os créditos, acabou, já era. Perdeu tudo. Volta para estaca zero, sem nada.
mais adoração a Deus direto, através do devoto, claro, jamais perde. Porque Krishna é eterno, então Bhakti é eterno, qualquer adoração em Bhakti, aquele vai ir com a alma dela para onde ela for, não perde mais. Então o resultado é eterno. Por isso que adorador de semideus é chamado aqui, ó. Uma pessoa que faz isso é dito como tivesse perdido sua inteligência. Mas é bom saber que desrespeitar o semideus também é ofensa. A gente não adora eles, mas também não desrespeita. Eles são devotos de Krishna também. Para os afazeres no mundo material. Verso 24. Avyaktam vyaktim apanam manyante mam abudhaya param bhavam ajananto mamavyayam anuttamam. Tradução. Aqueles que carecem de inteligência consideram que sou imanifesto e transcendental à existência mundana, nasço como um ser humano comum. Não conhecem a natureza suprema, excelente, imutável e transcendental da minha forma, nascimento, passatempos e qualidade. Bhavanuvada. Até mesmo aqueles que conhecem as escrituras, tais quais os Vedas, não conhecem a verdade sobre mim. Então, o que falar dos menos inteligentes, adoradores dos semideuses? Brahma disse a mim: ó Bhagavan, ó Deva, apenas aqueles que alcançaram uma partícula de misericórdia dos seus pés de lótus são capazes de compreender, mesmo que eles busquem por um longo tempo. Shri Bhagavan 10, 14 e 29. Portanto, todos os outros, a não ser os meus devotos, carecem da necessária inteligência para compreender minha verdadeira posição. Para transmitir essa mensagem, Shri Bhagavan fala este verso começando com Avyakam. Aqueles que não são inteligentes pensam que eu sou o imanifesto, Nirvishesha Brahma, o qual está além do plano mundano. Eles pensam que eu não possuo uma forma eterna e que a minha forma manifesta similar à de um ser humano é ilusório como a dos mortais, porque eu nasci na casa de Vasudeva. Isso acontece porque eles não conhecem o meu Parabrahma, minha transcendental forma, nascimento, passatempo e etc. Qual é a natureza deste Brahma? Ele é eterno e supremo. O dicionário sânscrito Medini declara que a existência, natureza, propósito, esforço, nascimento, ações, passatempos e objetos são todos Bhava. O Shri-Lago Bhavatamrita e Bhagavatamrita, Shira Rupa Goswami, Rupa Goswami estabelece a forma, qualidades, nascimento e passatempos de Bhagavan. São intermináveis, portanto, eternos. Srila Siddhara Swami cita Krishna dizendo: o meu Parabhava, isto é, a minha Swarupa, é imutável. Ela é eterna, supremamente pura e composta de existência espiritual. Prakrashika Vritti. Os homens que possuem desejos fruitivos são menos inteligentes. Porém, é motivo de grande surpresa que aqueles que são versados em escrituras como Vedas e Vedanta também desprezem o onipotente Mahamaya Swarupa de Shri Krishna, que toma nascimento, realiza passatempos e etc.
Apesar dele ser o objetivo supremo estabelecido nos Vedas, tais pessoas adoram sua amorfa, imutável forma de Brahma, considerando que isto é o supremo. Isso indica que eles carecem de inteligência. E aqueles que não compreendem que a forma de Krishna, só porque ele apareceu no ventre de Mãe Yashoda, por exemplo, não compreende que essa forma é transcendental e considerada aqui como carente de inteligência. Mesmo se estuda Vedanta, alguns deles desprezam a forma de Krishna transcendental para adorar a forma impessoal do Brahma, considerando que isso é supremo. Isso indica que eles também carecem de inteligência. Sim. Aham prakasha sarvasya yogamaya samavrita mudhojam nabhijanati loko mam ajamavyayam. Eu não me revelo a todos. Os tolos não compreendem a minha forma não nascida e imperecível, pois a eles eu estou coberto pela minha potência Yogamaya, Bhavanuvada. Arjuna pode levantar uma questão. Se devemos aceitar que você é eterno e possui uma eterna forma, qualidades e passatempos, então por que estes passatempos não são visíveis a todo tempo? Para responder isto, Bhagavan fala este verso começando com a palavra Naham. Eu não me revelo por todo o tempo, em todos os países e diante de qualquer pessoa. O Sol está continuamente presente no universo. Ainda assim, quando ele é bloqueado pela montanha Sumero, ele não é visto por todos a todo momento. Similarmente, apesar de eu existir eternamente, com minhas qualidades, passatempos e associados, eu estou coberto pela minha Yoga Maya. Então, eu apenas sou visto ocasionalmente, em algum universo particular. Eu não sou visto em todos os lugares, a todo tempo ou por todos. Alguém poderia dizer: o Sol está sempre presente dentre as luminárias deste universo, mas ele não é visto por todos em todos os países ao mesmo tempo. Porém, o Deus do Sol pode ser sempre visto em sua morada. Da mesma maneira, assim como o Sol, você é sempre visível àqueles que estão em sua morada. Por que então você não é visível àqueles que agora estão situados nas suas moradas, como Mathura e Dwaraka? Para responder isto, Krishna diz: se o Monte Sumero se encontra no meio das luminárias, o Sol será bloqueado por ele e não será visível. Similarmente, Yogamaya está sempre presente em minhas moradas, tais quais Mathura, justo como o Monte Sumero na morada do Sol. Portanto, Krishna, que é como o Sol, não é continuamente visível. Em certos períodos, porém, todos podem vê-lo. É por isso que aqueles que são tolos não são capazes de me compreender como sendo materialmente não nascido e imutável. Apesar de que sou um oceano de todas as qualidades auspiciosas, eles eventualmente me abandonam para então adorar a minha forma impessoal, Nirvishisha Swarupa Brahma. Prakashika Vritti. Em Goloka Vrindavana, Shri Krishna e seus passatempos são eternamente manifestos. Através do intermédio de sua potência Yoga Maya, às vezes ele descende com seus eternos associados para satisfazer seus eternos passatempos
devido à sua compaixão por todas as entidades vivas deste mundo. Aqueles que não são cientes desta verdade fundamental, tátua, são incapazes de compreender este segredo. Eles pensam que o imanifesto e impessoal Nirvishesha Brahma é a única verdade absoluta e que Bhagavan, cujos nomes, formas, qualidades e atividades são transcendentais, se manifestou deste Nirvishesha Brahma. Tais pessoas foram descritas aqui como tolos, muda, porque a inteligência delas é coberta pela potência ilusória, Mahamaya. Deve-se entender aqui que Bhagavan possui dois tipos de Maya Shakti, Yoga Maya interna e Mahamaya externa. Yoga Maya é a sua potência interna, também conhecida como Swarupa Shakti, a qual é perita em fazer com que o impossível se torne possível. E a potência externa, Mahamaya, é a sombra desta energia interna. Yoga Maya arranja yoga, organiza a manifestação dos passatempos do onisciente e onipotente Bhagavan, situando ele e seus eternos associados em uma ilusão transcendental. Para aqueles que são perfeitos em suas práticas devocionais, ela também faz arranjos para que eles se unam, yoga, com Bhagavan. Por essa razão, essa potência é chamada Yoga Maya. Por outro lado, Mahamaya cativa as entidades vivas que são aversas a Bhagavan e as ata com os resultados de suas variadas atividades. Uma nuvem não pode cobrir o sol, senão que apenas os olhos das entidades vivas situadas na Terra é que estão cobertos e privados de ver o sol. Similarmente, Mahamaya não pode cobrir Bhagavan, senão que encobre apenas o conhecimento das entidades vivas e assim os impede de vê-lo. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: não pense que anteriormente eu era imanifesto e que agora eu manifestei esta minha bela forma Satchidananda de Shyamasundara. Esta forma é eterna. Apesar dela ser como o alto resplandecente sol espiritual da morada transcendental, ela permanece escondida da visão do homem comum, porque é coberta pela sombra de Yoga Maya. Os menos inteligentes não podem compreender a minha forma imutável devido a esta cobertura. Por esse motivo, esses considerados tolos não podem compreender a forma imutável e transcendental de Krishna. Ou de Narayana, Rama, qualquer uma das formas. Dúvida aí nesse? Vinte e seis. Vedaham samatitani vartamanani charjuna bhavishyani cha bhutani mantu vedana kaschana. Ó Arjuna, eu conheço todos os seres, tanto os móveis quanto os imóveis. Conheço o passado, o presente e o futuro, mas ninguém me conhece. Bhavanuvada. Aquela Maya que não pode iludir sua fundação, eu, é chamada de Bahiranga Maya, a externa potência ilusória. Antaranga Maya, a interna potência ilusória, não cobre o conhecimento sobre mim. Para explicar isto, Sri Bhagavan fala este verso começando com Vedaham. Ninguém pode me conhecer completamente, nem aqueles que estão no mundo material, nem os que estão no mundo espiritual, e nem mesmo personalidades como
Maharudra, Shiva, que são oniscientes. Aquela Maya que faz os arranjos para yoga, união entre os devotos, Bhaktas, e Bhagavan é chamada de Yoga Maya. O conhecimento da maioria das pessoas está coberto por Mahamaya. Portanto, eles não podem me conhecer. Prakashika Vritti. Aqui está falando ilusória potência, é no sentido de que ela leva as pessoas até Krishna, tira de um tipo de energia e põe ela em outro. É outro tipo de significado aqui. Alguém pode ler aqui e pensar que Yoga Maya é ilusória no sentido ruim ou material, né? Não é isso. Akashika Vritti. Alguém poderia questionar: se Bhagavan está coberto por Yogamaya, ele também deve estar iludido como a entidade viva, e, portanto, tem o defeito da ignorância. Bhagavan responde aqui: Maya, estando sujeita a meu poder, permanece sob meu controle e me serve à distância, na forma de uma cortina. Esta Maya não pode fazer com que alguma transformação aconteça em mim. Maya não pode cobrir o conhecimento de Bhagavan. Shri Bhagavan enfatiza isso dizendo: Eu conheço tudo, o passado, o presente e o futuro, mas até mesmo grandes e oniscientes personalidades como Maharudra não me conhecem plenamente, pois o conhecimento deles está coberto por Yogamaya. Quer dizer, Maharudra Shiva. Quer dizer então, dos homens comuns? Por esta razão, as pessoas comuns não aceitam que minha forma similar à humana, de Shama Sundara, Krishna é eterna. Não é possível compreender as verdades fundamentais referentes a Shri Krishna e ver seus passatempos sem a misericórdia e refúgio de Yogamaya. Nem mesmo se a pessoa tem o conhecimento do Nirvishesha Brahma, aspecto impessoal de Deus, ou de sua expansão parcial. Paramatma, aspecto de Deus localizado no coração das entidades vivas. Tá falando que Krishna jamais pode ser coberto, até porque a potência é dele, está sob a jurisdição dele. Todas as potências vêm dele. Elas não podem agir sozinhas nem cobrir nada referente a ele. 27. Icha dvesha samutena dvandva mohena bharata sarva bhutani sammoham sarge janti parantapa. Tradução. Ó descendentes de Bharata, ó Parantapa. No momento da criação, todas as entidades vivas entram em completa ilusão, confundidas pela dualidade de felicidade e aflição, as quais nascem do desejo e do ódio. Bhavanuvata. Por quanto tempo as entidades vivas têm estado cativadas pela sua Maya? Shri Bhagavan antecipa esta pergunta ao falar este verso, começando com Icha. Sarga significa criação. Todas as entidades vivas têm sido iludidas desde o começo da criação. Iludidas por o quê? Pelo desejo e ódio, nascido das suas ações prévias, ou karma.
Elas estão iludidas pelas dualidades que surgem do desejo pelos objetos sensoriais que gostam e aversão pelos que não gostam, a honra e desonra, o frio e o calor, a felicidade e tristeza, o sexo masculino e feminino. São exemplos disso. As entidades vivas estão cativadas pelas designações que são frutos de ilusões nascidas da ignorância, tais quais: sou honrado e, portanto, sou feliz. Sou desrespeitado e, portanto, sou miserável. Esta bela mulher é minha esposa, ou este homem é meu esposo. Em outras palavras, eles ficam completamente apegados a esposas, filhos e etc. Aqueles que têm tais profundos apegos mundanos não possuem a qualificação para executar a devoção a mim. Como eu disse a Uddhava, Srimad Bhagavata 11:28. A pessoa afortunada que desenvolveu fé em escutar tópicos sobre mim e que não sente nenhuma repulsão nem apego excessivo pelos objetos sensíveis, alcança a perfeição em Bhakti Yoga. Prakrashika Vritti. As entidades vivas permanecem carentes de conhecimento sobre o Supremo, porque estão confundidas pela ilusão, ou Maya. Neste momento, estando ainda mais confundidas pela ilusão da dualidade nascida do desejo e ódio, sua aversão a Krishna se torna mais profunda. A razão disso é que a entidade viva, no seu estado puro, vê com seus sentidos transcendentais a eterna forma de Bhagavan. Contudo, a alma condicionada dentro deste mundo material é tomada pela ignorância e permanece iludida pela dualidade, a qual nasce do desejo e do ódio. Ela então fica carente da percepção apropriada da transcendência. Bhagavan manifesta sua eterna forma e se torna visível aos olhos materiais das entidades vivas através da força da sua potência espiritual, Sit Shakti. Mesmo assim, tais pessoas pensam que a Swarupa de Bhagavan é temporária. Elas não têm os modos apropriados ou conhecimento para perceber, pois estão cobertas por Maya. Esta é a grande má fortuna delas. Então, esse é o motivo. Desde tempos imemoriais, devido ao apego que todos nós estamos aqui perambulando nesse mundo. No momento da criação, as entidades vivas, de acordo com o karma prévio, elas entram de novo em completa ilusão, confundidas pela felicidade e aflição, nasce do desejo do ódio e volta nesse mundo material. Vinte e oito. Jesam tvam tagatam papam jananam punya karmanam idvandvam mohanir mukta bhajante mam dhrida brata. Mas as pessoas piedosas
cujos pecados foram erradicados se liberam da confusão criada pelas dualidades, tais quais felicidade e miséria, e se dedicam à minha adoração com firme determinação. Bhavanuvada. Quem então possui a qualificação para executar Bhakti? Shri Bhagavan responde ao falar este verso começando com Yesam. Quando os pecados de uma pessoa são quase todos destruídos mediante divindades piedosas, dentro dela surge o modo da bondade, Sattva-guna, e esta reduz o modo da ignorância, Tamo-guna, juntamente com o seu efeito, a ilusão. Quando essa pessoa se associa com o meu devoto, que não está excessivamente apegado a este mundo, sua ilusão diminui e ela se ocupa voluntariamente em me adorar. Apenas aqueles cujos pecados foram completamente destruídos pela prática do serviço devocional a mim se tornam completamente livres da ilusão e me adoram com grande determinação. Sozinhas, ações piedosas não são a causa de Bhakti. Shri Bhagavan diz no Shrimad Bhagavatam 11.12.9: apesar de uma pessoa engajar com grande esforço em yoga, estudo analítico, caridade, votos, austeridade, sacrifícios, renúncia e estudo das escrituras, ela não pode obter Bhakti, ou devoção a mim. Ninguém pode obter Bhakti Yoga simplesmente por tomar refúgio em atividades piedosas. Isto tem sido estabelecido de várias maneiras. Prakashika Vritti. Existem duas maneiras pelas quais as almas condicionadas ficam fixas na adoração a Bhagavan. Primeiramente, a entidade viva que está atada pela potência ilusória pode, através da boa fortuna, desenvolver fé em escutar sobre Hari na associação dos devotos, apesar de que ela ainda não esteja praticando a devoção a Krishna. Então, através de escutar continuamente as descrições do seu nome, forma e qualidades, elas se tornam livres de pecados e impedimentos e então ficam desapegadas do mundo. Elas desenvolvem fé fixa em Krishna e progressivamente entram na devoção exclusiva. Na segunda categoria estão as entidades vivas que não renunciaram completamente aos objetos sensoriais, mas também não estão exclusivamente apegadas a eles. Quando tais entidades vivas obtêm a associação de um devoto puro pela boa fortuna, elas engajam na adoração a Deus, Bhagavan, e como resultado, todos os seus pecados, seus apegos ao desfrute dos sentidos e suas ilusões são removidos, e elas também desenvolvem firmeza na adoração. Tendo obtido tal firmeza, elas podem adentrar na devoção exclusiva. A misericórdia e a associação das almas perfeitas, assim como o próprio esforço individual para executar serviço devocional, são os únicos meios para se obter Bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: escuta de mim como alguém pode obter a qualificação para experienciar a minha eterna forma. Uma pessoa que possui uma natureza demoníaca e pecaminosa não possui o conhecimento para viver apropriadamente. Uma pessoa que erradicou seus pecados completamente por executar várias atividades piedosas e por observar uma vida religiosa regulada, primeiramente executa o Nishkama Karma Yoga, adoração a Bhagavan, através de oferecer os frutos dos seus deveres prescritos a ele de forma desinteressada. Depois ele entra em Dhyana Yoga, o caminho do avanço espiritual através do conhecimento transcendental. E finalmente alcança a absorção estática em mim através de Dhyana Yoga, meditação. Só então ele é capaz de experienciar a minha eterna, bela e totalmente espiritual forma de Shyaman Sundara. Esta experiência, que vem através da virtude do conhecimento transcendental, Vidya, é chamada de Vidal Pratiti. Apenas aqueles que estão dotados com esta experiência podem gradualmente se tornarem livres de ambos, dualidades e não dualidades, e podem executar bhajana, adoração,
Serviço devocional a mim com grande determinação. Ele falou uma coisa importante aqui, ó. E se a gente quiser mesmo ficar livre do mundo material e obter Bhakti, é ficar livre de pecado. Falou aqui, ó. E é dós que os pecados forem erradicados, se liberam da confusão. Ao mesmo tempo praticar Bhakti, o que vai vir através da Bhakti aqui? A gente deve perder a vontade de cometer atos pecaminosos. Deve ficar atento quanto a isso, sabendo que qualquer ato pecaminoso vai ter volta, ou seja, vai ter fruto e vai vir através de sofrimento, algum tipo de sofrimento. Então, deve ter em mente isso também. Tomar bastante cuidado e não cometer nenhum pecado, seja ele qual for, contra qualquer parte das Escrituras. Qualquer coisa que a gente faça que não é sancionado pelas Escrituras é pecado. Desde o ato de comer até o ato de falar alguma coisa para os outros, não seja apropriado. Isso tudo é pecado. Então isso deve ficar atento também. Isso ajuda também. Junto com a prática de baixo, ficando atento com isso, então o coração é purificado rápido. Aí o desejo de cometer pecado depois também vai embora. Aí baixo fica mais fácil ainda. Então, amanhã é o dia que o Gita foi falado, junto com Ekadas, especioso. Tiver pergunta aí antes de cantar? Então, bom. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Ichinamine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyamane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Kinamine Radhikai Yatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhari Shri Radha Govinda Dev Ki Jai Jai. Pad Padmon Vishnu Pad Paramahamsa Parivaja Kacharya Sutasa Shishimar Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Jai. Guru Vahana Ki Jai Sadhu Goswami Jai. Ki Jai Jai. Achata Taksi Gaur Hari Ki Jai Jai. Jai Shri Arjuna Ki Jai Shri Kurukshetra Jai. Jai Shri Bhagavan Shri Jai. Krishna Chandra Ki Jai Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Srimad Jai. Bhagavad Gita Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Bhagavan Vishnudev Shri Prahlad Maharaj Ki Jai Jai. Ramaraj Shri Haridas Thakur Ki Jai Jai. Lord the Vatsal Needs Ki Jai Shri Jai. Nam Sankirtan Ki Jai Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo Haribo, boa noite a todos. Obrigado. Hari Bo